Eu acredito que a maior parte das pessoas é essencialmente boa. Eu tenho certeza que eu sou, mas é quanto a você que eu não tenho certeza. E aí, Gabada? Aqui é o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. E hoje eu vou falar sobre Escuridão Total Sem Estrelas, ó, do Stephen King. Escuridão Total Sem Estrelas, ele é um livro de 2009 que foi lançado aqui no Brasil em 2017 pela Suma das Letras. Suma das Letras é um selo da Companhia das Letras que detém o direito sobre todos os livros de Stephen King. A tradução foi feita pela Viviane Diniz, e é uma tradução muito bem feita. E o Escuridão Total Sem Estrelas, ele conta com 4 histórias. Ele é um livro que, na verdade, são 4 novelas ou novelettes, mais ou menos. Eu não sei quanto tem de palavras cada um deles. Stephen King é um escritor que eu gosto pra caramba. Um dos primeiros escritores que eu li na vida foi Stephen King. E depois eu passei um longo tempo sem ler ele, por falta de oportunidade também. E eu li muito livro da Torre Negra, eu não sou tão fã dos livros da Torre Negra. Quer dizer, depende muito do livro. Tem livro que eu acho muito bom, tem livro que não, da série. Mas eu acho que no Escuridão Total Sem Estrelas, o Stephen King tá em sua melhor forma. Eu acho que o forte do Stephen King é a criatividade, são as ideias dele. A narrativa dele também é muito boa. Mas nesse livro, em especial, ele tem 4 ideias que eu achei as 4 muito legais. Todas elas têm um tema em comum, que é o mal causado pelo homem. Stephen King, ele brinca, às vezes ele conta histórias que são histórias normais e às vezes são histórias sobrenaturais. Normalmente são sobrenaturais e ele é mais conhecido pelas sobrenaturais. Mas nesse caso, a maior parte das histórias não é sobrenatural. Tem uma história que o sobrenatural fica em dúvida se é verdade ou não. E tem uma história que existe sobrenatural definitivamente, mas as outras 2 não tem nada. Eu vou falar um pouco de cada uma das histórias, né? São 4 histórias. 1922, ele é a maior parte do livro. Não mais da metade, mas ele com certeza é a maior história. Inclusive foi adaptado para um filme da Netflix, que eu gostei bastante até. Eu assisti o filme antes de ler a história, talvez por isso eu não tenha achado tão legal. Porque o filme e a história são idênticos, são perfeitamente realizados, assim, eu achei. A história conta a história de um fazendeiro em 1922, no interior dos Estados Unidos, que ele alicia seu próprio filho a auxiliar no assassinato de sua esposa. E depois, tudo que eles fazem para esconder isso e etc. É uma história bem interessante, muito, muito bem feita, muito bem realizada. Ela é escrita em primeira pessoa pelo fazendeiro, que é o Wilfred. Ele tá narrando como se fosse confessando toda a história. É uma história bem legal. A segunda história é O Gigante do Volante. É a história de uma escritora que, em uma viagem para uma cidadezinha para dar uma palestra, ela acaba presa num local e aí ela é atacada por um homem e ela é violentada. Depois, ela parte para uma viagem de vingança. Ela começa a tentar encontrar quem é essa pessoa e se vingar dela. O Gigante do Volante foi a minha história predileta do livro. Eu gostei muito dela. Os momentos de tensão dela são perfeitos. O momento que que a escritora ela está presa num local sozinha, é angustiante, de fato, assim. Na verdade, essa história eu acho que contém os momentos mais angustiantes, apesar dela não ter nada de sobrenatural. Eu acho a narrativa sensacional, a personagem, a Tess, é muito legal. Eu gosto muito dessa história. Com certeza eu achei a melhor história do livro. A terceira história é uma história curtinha, chama Extensão Justa. Ela é sobre um personagem, uma pessoa que ele encontra um vendedor de rua e esse vendedor vende para ele uma extensão. Seria uma extensão de vida, porque nosso personagem principal, ele sofre de câncer. E ele tem um câncer terminal. E o vendedor fala que ele pode tirar aquele câncer dele, mas em troca uma outra pessoa teria que sofrer. Essa é uma história que explora bastante assim escolhas morais e éticas, mas ao mesmo tempo ela explora assim, não que o personagem pense muito nela, mas ela faz o leitor pensar a respeito. É uma história curta, mas ela é muito divertida e interessante. Essa é a história que definitivamente tem um elemento sobrenatural, mas não se foca nele, ele se foca nos personagens humanos e nas atitudes deles diante do que está acontecendo. E a última história se chama Um Bom Casamento. Um Bom Casamento é sobre uma mulher que ela descobre que o marido dela é um serial killer. Depois de anos, né? Ela foi casada com ele por 30 anos. Ela descobre que ele era um serial killer e ela não sabia. Essa história, o Stephen King, ele se baseou numa história real de uma mulher que realmente ela foi casada com um serial killer e ela não sabia disso. O cara mantinha a vida dele totalmente escondida. Ele tinha um emprego que ele viajava muito e fazia um monte de coisas. E aí ele usava pra matar as pessoas, todo esse tempo extra do emprego, digamos assim. Muita gente ficou em dúvida se ela sabia ou não, houve toda essa discussão. E o Stephen King achou interessante explorar esse aspecto. Tipo, e se realmente a mulher não sabia
da história, ela não sabia que ele era um serial killer. Qual seria o choque dela descobrir que ela viveu todo esse tempo com essa pessoa, né? Então, como você pode ver, são 4 histórias com teses muito legais, muito interessantes. E são a cara do Stephen King. Eu já li bastante coisa dele e é muito. É muito exatamente o tipo de coisa que ele faz. Dependendo dos livros de Stephen King, às vezes ele tem uma narrativa meio devagar. Nesse, como ele tá em formato de contos, eu acho que é perfeito. A narrativa é direto ao ponto, ela é super lisa, assim, super tranquila. Ele narra o que precisa ser narrado, ele narra em especificidades quando é necessário, mas quando não é necessário, ele passa por cima. Eu acho que esse talvez seja o melhor livro de Stephen King que eu li até hoje. E é engraçado porque não é exatamente só um livro, né? Ele tem 4 histórias. Mas é a cara do Stephen King, né? Esses livros de 4 histórias, tem o 4 estações. Inclusive, o 4 Estações ele tem o famoso Conto do Outono, que é o que deu origem ao Conta Comigo, que 4 Estações também é sensacional. Mas vamos voltar para a escuridão. Deixa eu dar as minhas considerações sobre o livro final. O livro é excelente. O livro é muito, muito legal. Se você gosta de Stephen King, perfeito. Se você não gosta, sério, dá uma chance para esse livro. Ele não é a cara. Muita gente às vezes lê uns livros de Stephen King que são bem difíceis, densos, complicados. E aí o pessoal acha que o escritor é só aquilo. O Stephen King não é só aquilo. O Stephen King é um homem de mil faces. E esse livro eu acho que é um dos livros mais amigáveis para qualquer tipo de leitor. Eu só não indicaria esse livro se você não gosta de histórias assim desse tipo mesmo, assim, policial, terror e esse tipo de coisa, de mistério. Mas esse livro tem uma narrativa sensacional, é o Stephen King assim no ápice da escrita dele. Ele saiu super recentemente, então já é um Stephen King bastante experiente que está escrevendo. E eu acho que essa é uma das melhores épocas dele. É só isso que eu tenho pra falar do livro mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.